Uma boa noite, irmãos, em nome do Senhor. Nós vamos ler a palavra. Eu quero ler aqui em segunda epístola do apóstolo São Pedro, capítulo de número 1 e versículo 3 em diante. Antes vamos ficar de pé para uma palavra com o autor da... Vamos falar um pouco com o autor da palavra, né? Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, ó Pai, por mais uma noite que o Senhor nos concede, mais um dia. E eu estou satisfeito, estou agradecido por mais uma noite, por mais um dia que o Senhor nos deu. Muito proveitoso. Estamos agora trabalhando aqui na igreja na fase de acabamento. E são pequenos detalhes, são consertos, são trocas de peças, mas tudo tem um sentido. Tudo tem um sentido. Cada coisinha que nós estamos fazendo não é um trabalho que apareça. Vez passa um dia todo fazendo pequenas coisas, mas coisas importantes que precisam ser consertadas. E nós te agradecemos que também a gente percebe que espiritualmente está acontecendo a mesma coisa. O Senhor está na fase de acabamento deste grande templo, desse grande templo espiritual, desse corpo espiritual. Ó Deus, e nós, chamado igreja, e nós estamos agradecidos pela honra que o Senhor nos concede de sermos participantes desta obra, dessa fase final, ó Deus. E quando esse corpo estiver perfeito, então descerá a cabeça. Então é quando acontece o arrebatamento da igreja, ó Deus. Então é uma fase muito importante, muito maravilhosa, e nós te louvamos por tudo. Que o Senhor possa completar aquilo que o Senhor tem começado nas nossas vidas. Nós te agradecemos por tudo. Quando vamos ler tua palavra, dirige-nos, nos abençoe. Essa é a nossa oração. Em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção. Amém. Então nós vamos ler aqui essa epístola, né? Esse pequeno trecho aqui dessa epístola. Versículo 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E nós também, pondo nisto mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade. Porque se em vós houver e abundarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar. Ontem pela manhã, eu estava
sentado numa sala de espera de uma empresa e eu estava aguardando o irmão que estava resolvendo alguns negócios particulares dele. E ali tinha várias revistas. Eu desfolhei uma todinha. A secretária até brincou comigo, disse: vai desfolhar outra de novo, mais uma? Isso é o... Eu comecei a desfolhar outra. E lá eu encontrei uma reportagem que me chamou a atenção de um jornalista que tinha a idade de 45 anos e que numa tarde, um sábado, foi jogar uma bola com os colegas, né? Um jogozinho de bola com os amigos e lá ele sofreu um ataque fulminante cardíaco e veio a óbito. Até então, você diz, o que isso tem de mais? Há tantas pessoas que morrem, né, de ataque cardíaco. Só que aquele homem que faleceu, aquele jornalista, algum tempo atrás, ele havia escapado de um dos acidentes mais terríveis que há no mundo, que ele estava a serviço e ia com uma equipe de jogadores para decidir certo campeonato. E lá o avião caiu. E naquela queda daquele avião, só escaparam 6 pessoas. Me parece que 71 jogadores, quase todos, né, daquele clube, morreram naquele acidente. Então, e ele por um milagre, sobreviveu. Ele e mais 5 pessoas, somente. Só ele e mais 5 sobreviveram. E ficou como um marco, né, naquele clube, e lutou pelas famílias, né, dos mortos para receber a indenização, né? E num jogo simples de futebol, ele veio e veio um ataque cardíaco e o matou. Então, na semana passada, eu ouvi e vi um colega, um pastor, anunciando o falecimento de um pastor de sua região. E eu vi a foto do pastor, do irmão, e aquela nota de falecimento, né? Partiu para o Senhor e tal. E eu pensei e falei: a fila está andando. Porque alguns dias atrás, esse mesmo programa estava anunciando a partida de um outro irmão, de um outro colega. E agora, em menos de uma semana, a partida de outro. Então eu disse, a fila está andando, né? Eu me referindo à fila dos ministros. Andou, mais um partiu. Aí eu chego lá e leio isso. Até então, me chamou a atenção aquilo que eu havia dito a um colega que tinha vindo aqui me visitar.
E ele tinha dito que ele tinha ouvido uma mensagem que eu tinha pregado. E ele disse: aquilo é muito profundo, aquilo, com relação à pessoa que morrer. A questão é dessa pandemia aí, das pessoas que estavam falecendo. E eu disse que Deus é a vida. E ninguém parte desta terra se não for pelo consentimento de Deus. Ninguém mesmo parte daqui desse mundo, porque a morte é um anjo. E o Mombrana diz que esse anjo, essa morte, é como se ele fosse um cavalo atado numa carruagem. E quando Deus diz, vai buscar, ele vem buscar. Então isso ele estava se referindo, que eu havia dito isso, ouvindo a mensagem, e disse: isso é muito profundo. Porque o mundo inteiro entrou num pânico, entrou num desespero. Eu disse: mas... Aí eu fui e ouvi o senhor falar isso, pregar sobre isso. Ele não se congrega aqui com a gente. De vez em quando Deus toca, ele aparece. Então ele estava se referindo a isso. E eu tive dizendo, realmente, a morte é um anjo. E não é feio, não tem aquele capuz preto, aquela foice na mão, com cara de caveira, não é nada disso, é um anjo e muito bonito, por sinal. Mas quando ele recebe a ordem, ele vem buscar. Então, ele não faz nada sem o consentimento de Deus. Então, Deus é a vida. Deus é vida. Deus é vida. Entendeu? E então a vida, para sair do homem, precisa do conhecimento do Deus da vida, do Deus que dá a vida, que dá para nós o fôlego de vida. Eu não me lembro corretamente a probabilidade mas me parece que é de 4 milhões para 1 as chances de uma pessoa sobreviver de um acidente de avião. De 4 milhões escapa 1. E ele conseguiu escapar, mas não conseguiu escapar de um ataque cardíaco. Mesmo que lá tinha colegas que eram médicos, classe alta, né? A classe dele lá tinha muitos colegas profissionais, treinados, mas não evitaram a sua morte. Porque eu pensei, o anjo veio buscar. E quando o anjo vem buscar, ele leva. Não importa o quanto chorem, se desespere aqui, ele não fica compadecido, ele não tem pena, não, ele vem buscar e ele obedece, ele só sabe obedecer. Mas aí então, terminou a história? Não terminou. Deus continuou falando. Agora há pouco eu estava meditando aqui, aí eu apanhei, me chamou a atenção a mensagem, o selo da Páscoa. O selo da Páscoa. E eu estava dizendo a um colega hoje que a única diferença, a diferença
Eu comecei a falar do que eu preguei ontem lá em Castanhal. Espero chegar lá. Sobre os personificadores. Sobre a personificação. E que o diabo sabe, ele conhece as letras da Bíblia melhor do que muitos pregadores. Ele conhece a letra da palavra e ele sabe o que está prometido para o dia, porque existem promessas para serem cumpridas neste dia que nós estamos vivendo. E eu estava me referindo que antes que Deus se manifestasse, se humanizasse em um corpo chamado Jesus, que deu o nome de Jesus, antes de Deus se humanizar, o diabo levantou 2 homens nos dias ali que próximo da manifestação do Filho do Homem, ele levantou 2 homens ali, 2 líderes, que levaram muitas pessoas seguiram aqueles homens. Um se chamava Teudas e o outro se chamava Judas, mas não era o Iscariotes. Eu estava me referindo a isso, né? Nós vamos chegar lá se Deus permitir o tempo. Aí então eu estava lendo, e a diferença que tanto Teudas como Judas, como Jesus, todos 3 morreram. Todos 3 morreram. Mas a diferença de Jesus para os 2 foi que Jesus ressuscitou. E o Teudas e o Judas continuam mortos. Mas Jesus ressuscitou. E o seu Espírito foi derramado em sua igreja. O seu Espírito foi derramado em sua igreja. E então, nós temos o mesmo Espírito, ungindo o nosso espírito, e aquele Espírito excelente que estava em Jesus Cristo. Por isso, Ele vive. Nós podemos cantar e dizer: Ele vive. Ele está vivo. Porque nós podemos ver a mesma obra. Nós podemos ver as mesmas coisas que Jesus Cristo fez, fazendo hoje por intermédio de sua igreja. Mas deixa eu olhar o que me toca. Então, no parágrafo 260, a parte B, o irmão Brana vem dizendo, vendo a sua vida através de sua palavra prometida, que ele disse que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, provando que ele continua vivo, não me importa se cada porta no país esteja fechada para ele. Não me importa isso. Aqui é uma coisa que me tocou. Outro dia eu disse que eu estava com 56 anos. Outro dia eu disse que eu estava com 56 anos.
E ele disse: estou na idade do ataque cardíaco. Estou na idade do ataque cardíaco. Aí domingo eu completei 55. Aí eu me lembrei da reportagem lá, fiquei pensando, o rapaz. Aí me lembrei lá dos irmãos, dos pastores partindo. E eu abri minha boca e disse: a fila está andando. A fila dos ministros está andando. Mais um já foi para a glória. Aí eu abro a mensagem e encontro isso aqui. Mombrana dizendo: estou com 50. Eu disse que eu estava com 56 anos. Estou na idade do ataque cardíaco. E ele continua dizendo e diz assim: isto não faz nenhuma diferença agora. A que horas o meu número será chamado? A que horas o meu número será chamado? E o meu cartão está fora da prateleira. E não importa se eles alguma vez souberem que eu vivi na terra. Isto não faz diferença para mim. Você não tem que ter grandes monumentos, grandes edifícios para dizer que eu estive aqui na terra. Há uma coisa que eu quero que você saiba, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E no meu coração eu seguro o seu abstrato. Eu pensei, eu estou caminhando para a idade, para o ano do infarto. Muito bem. Agora voltando para a carta universal do apóstolo Pedro. E aqui, quando no versículo 6 e o 7, ele está falando da estatura do varão perfeito. E ele diz: e a ciência, temperança, e a temperança, paciência, e a paciência, piedade. Eu falei um pouco sobre isso. A piedade sem o sobrenatural. A pessoa pode praticar piedade sem o sobrenatural. Inclusive, pode ter uma divina revelação sem o sobrenatural. Sem o sobrenatural. Mas a gente observa que parece que o mundo está sendo batizado com amor. A palavra tolerância hoje é uma palavra que está em alta. Tolerância e amor, igualdade e essas coisas assim. Então, criaram até organizações não governamentais para protegerem, né? Protegerem até a natureza, protegerem as matas, protegerem os rios. E essas coisas, parece que eles estão preocupados, uma coisa assim está acontecendo, eles estão preocupados muito com essas coisas. E até criaram direitos humanos. Direitos humanos. Então parece que está sendo assim um batismo dessas coisas assim, né? Preocupação com os pobres, preocupações com os abaixo da pobreza, né? Pessoas querendo acabar com a pobreza, com a fome do mundo, essas coisas assim. Essas preocupações que têm surgido nesses últimos dias. E
quando eu estava lendo isso aqui, me veio isso aqui, né? Essa escritura. Então, vamos enumerá-las. A estatura: fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade. 6. O sétimo seria a caridade, que é amor, né? Mas entre a piedade e a caridade, que é a pedra de coroa, que é a cabeça, que é o Senhor Jesus Cristo, que é o noivo, aquele que completa a noiva. Mas entre a piedade, né? E piedade significa isso, né? Ser como Deus. Ser como Deus. Piedade significa ser como Deus. Agora, as pessoas podem, não sei se eu, tá aqui. Piedade no dicionário, né? Significa amor, respeito às coisas religiosas, devoção, penas dos males alheios, compaixão. Na mensagem Estatura do Varão Perfeito, irmão Branham diz que essa virtude, piedade, significa ser como Deus. Ser como Deus. Agora vimos também no parágrafo 211, né, da mensagem Senhores, é este o tempo, que o irmão Branham diz: apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural a despeito da revelação. E despeito significa não obstante, apesar de, apesar dessa revelação espírita, essa sua revelação divina, ainda existe um elemento sobrenatural a despeito, apesar da revelação. Existe um elemento sobrenatural. E o mundo parece que está tendo um batismo de piedade. Pena, né? Deus o livre se uma pessoa for ofendida. Uma pessoa for ofendida, rapidamente há um movimento logo e tem que voltar atrás, e tem que pedir perdão, e tem que se desculpar, porque o negócio... E eles atacam, e eles ficam ferozes, e aquele líder de governo, quem quer que seja, tem que voltar atrás, tem que pedir perdão publicamente e tal. Então parece que está havendo assim um batismo de piedade, de compaixão. Mas aí me fez lembrar isso também, né? O diabo sabe que entre a piedade e o amor, a caridade, que é o Senhor Jesus, é a pedra de coroa. Ele sabe que entre esses dois existe uma palavra chamada fraternidade. E a fraternidade, ela está entre a piedade e a descida do cabeça, do corpo, que é o Senhor Jesus. Então,
É exatamente isso que eu gostaria de dizer nesta noite. Existe uma onda de personificação de piedade e da fraternidade. Olha o que significa a palavra fraternidade. Fraternidade, alguns sentidos. Significa parentesco de irmãos, irmandade. Fraternidade significa também amor ao próximo. Fraternidade também significa união ou convivência como de irmãos. Harmonia, paz, concórdia. Então a gente vai encontrando que isso está prometido antes do arrebatamento, entre a piedade e a pedra de coroa, que é a caridade, que significa amor, então está a fraternidade. A fraternidade. Essa fraternidade. Agora eu quero deixar registrado Atos capítulo 5 e o versículo 34 até o 37. Então veja, o diabo pode personificar essa fraternidade, direito dos povos, aquela preocupação com os índios, com os negros, com esses movimentos que existem aí, esses movimentos novos aí que existem. Então, existe uma personificação dessa fraternidade. Piedade com a fraternidade. Aqui em Atos 5, nós encontramos aqui, deixa eu ler só a primeira frase do versículo de número 34. Deixa eu ver aqui. A primeira frase, do versículo 17. Você encontra a motivação. O que é que aquelas pessoas religiosas, qual era a motivação deles para prender os apóstolos? E você encontra no versículo 17 do capítulo 5 de Atos, que diz: e levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. A motivação deles para prender os apóstolos era inveja. Essa era a motivação. Eles estavam motivados. Agora, por que inveja? Porque Jesus estava vivendo nos apóstolos. Jesus Cristo estava vivendo neles. Dá para entender isso? Está escrito? Jesus Cristo estava vivendo naqueles homens e operando sinais. Estava operando sinais. E aqueles religiosos
não tinham aquela vida que estava em Jesus. Aquilo não tinha sido derramado neles, mas tinha sido derramado em homens que não tinham escolaridade, não tinham tido a oportunidade de estudarem como os pescadores, né? Não tinha aquela oportunidade de aprender a ler, de essas coisas todas. Eles eram indoutos, mas eles aprenderam, eles receberam fé ouvindo, né? Eles não sabiam ler, eram indoutos, mas eles ouviam os ensinamentos do pai deles, da mãe deles. Pedro ouvia o ensinamento de seu velho pai Jonas. O Jonas ouviu o ensinamento de seu pai. E o pai do pai de Jonas ouviu o ensinamento de seu pai. Então eles ouviram aquilo de suas mães, de seus pais. E aí eles estavam, Cristo estava vivendo. Não tinha como pará-los. Não tinha como impedir que o nome de Jesus fosse divulgado. E quando eles começaram a pregar, a falar sobre aquilo, na presença deles, aí a inveja motivou para a morte. Aí a inveja os motivou para que agora eles estavam querendo, já estavam pensando em matar os apóstolos. Foi quando Deus levantou um homem no meio deles, dentre eles mesmo. Já que eles não criam no que os apóstolos estavam falando, aí Deus levantou um do meio deles, um homem de reputação no meio deles, que se levantou e disse, o nome dele era Gamaliel, mas levantando-se no conselho um certo fariseu, era fariseu, não era cristão, era um fariseu, e levantou-se um certo fariseu chamado Gamaliel, doutor da lei, venerado por todo o povo, e mandou que por um pouco levassem para fora os apóstolos. Disse, olha, tirem eles daqui que eles não podem ouvir o que nós vamos conversar agora. Eles não podem ouvir o que nós vamos conversar. Eles não podem ouvir que eu vou falar bem deles. Eu vou defendê-los. Tirem eles daqui que eles não podem ouvir a conversa. Aí tiraram. Versículo 35. E disse-lhes, aí Gamaliel falou, varões israelitas, acautelai-vos a respeito do que haver de fazer a estes homens. No 33, diz assim, e ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Se a palavra que eles estavam ouvindo, as verdades que eles estavam ouvindo, criou neles, produziu neles uma raiva, porque tudo começou com um espírito de inveja. Eles tinham inveja. Aí aquilo evoluiu para o homicídio. Só que volta a dizer, o anjo da morte não estava programado para vir buscar os apóstolos. Não havia ordem nenhuma. Não havia ordem alguma. Então não tinha como eles morrerem. Porque a morte não ia levá-los, a morte não estava lá. Eles podiam cortar eles todinhos, eles não iam morrer. Eles podiam sofrer. Mas morrer não.
Eles podiam gritar, chorar de dor, serem maltratados, mas eles não podiam morrer, porque Deus não tinha dito, vá buscá-los. Deus não havia dito, não tinha ordem alguma, a morte não estava lá. Mas eles estavam pensando em matá-los, mas a morte não estava lá. Aí foi que se levantou um dentre eles, lá do meio deles. Olha, vocês devem tomar cuidado com o que vocês estão pensando fazer. Porque antes desses dias, levantou-se Teudas. Vocês sabem, Teudas foi um grande líder. E Teudas se levantou dizendo ser alguém. E a este se juntou o número de uns 400 homens, só 400 homens, fora mulheres e crianças. E as famílias naquele dia não era negócio de um filho, 2 filhos, né? Não era ter 1 filho, 2 filhos, 3 filhos. Ai, estou sofrendo muito porque eu tenho 1 filho. Muitas mulheres dizem hoje isso, né? Eu não aguento mais, meu Deus, eu não aguento mais. O que foi? Eu tenho 1 filho. 1 filho. E estão morrendo. Estão tudo. Irmão, o que foi, irmão? Eu não dormi. Mas por que você não dormiu? Eu tenho 1 filho. Eu tenho 1 filha. Suzano L teve 19. E todos os dias ela tirava 2 horas para orar, para cantar, para fazer 2 horas religiosamente todo santo dia. 19 filhos. Susana Wesley, né? A mãe de João Wesley. Só leu um livro na vida dele, a Bíblia. Pronto. É só a Bíblia e pronto. Resolveu tudo. Mas hoje sofre demais. Mas é assim mesmo. Depois melhora. Agora, 400 homens. Aí imagine, se cada homem desse levasse a família dele. Imagine a multidão. Porque as mulheres naquele dia, elas tinham orgulho. Eu tenho 15 filhos. Eu tenho 20. Chegava uma, quantos filhos você tem? Eu tenho 35. Que rapaz. Aí a outra, quantos? 40. As mulheres tinham muito filho, né? Largaram o Jacó. Jacó já, depois que ele veio de lá do coelho, quando José encontrou com pai, quantas almas? Olha, meu filho, é só 70. Quando ele saiu era 12, né? 12 tribos, né? Cada um. Depois de uns anos indo lá no Egito, quando ele voltou, quantas almas, papai, tem aí? Olha, meu filho, eu ando doente, eu ando fraco, meio, tô até cego já, eu nem venho direito mais. Sim, pai, mas quantas almas? Só 70. E passou só 400 anos no Egito. Quantos filhos? 2 milhões. Imagine, 400 anos, né? Passar de cativeiro lá no Egito, não foi? Quando saiu, 2 milhões saíram do Egito. Era filho, que o faraó já estava arrancando os cabelos. Rapaz, como é que eles estão se multiplicando mais? E aí veio e disse, olha, só se matar os meninos. Mata os meninos, deixa só as meninas. Mata os meninos, que os meninos é perigoso. Eles vão se reproduzindo aí. Mata os meninos. Era para não crescer mais, já estava demais já. Imagine, né? Agora esse homem conseguiu ter uns 400 homens sob liderança. Sem contar os filhos e esposas, né?
Se eram as famílias todas, então era muita gente. Tava só o Gamaliel falou só dos homens, né? Uns 400 homens. O qual foi morto, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos e reduzidos a nada. Acabou. Disse: depois deste levantou-se Judas, não foi o Iscariote, o Galileu, no dia do alistamento. O dia do alistamento foi exatamente no tempo que Jesus nasceu. No tempo que Jesus nasceu, se levantou esse homem, o Judas, o Galileu. Veja bem, da onde o Galileu. Mais tarde Deus iria levantar o Jesus da Galileia, lá do Galileu também. Mas ele levantou um lá, um falso lá. Esse Judas. E nos dias do alistamento, e levou muito povo após si, mas também este pereceu, e todos os que lhe deram ouvidos foram dispersos. Agora digo-vos: dai de mão a estes homens e deixai-os, porque se este conselho ou esta obra é de homens, se desfará. Mas se é de Deus, não podereis desfazê-la, para que não aconteça de serdes também achados combatendo contra Deus. Agora, isso provou que aquela obra era de Deus. Por quê? Por causa do seu espírito. O diabo nunca conseguiu acabar com o cristianismo por causa do Espírito de Jesus Cristo que está nos cristãos. Então eles conseguiram até matar, eles conseguiam até levar para uma arena e deixarem leões vários dias famintos, para poder, quando eles entravam ali, aqueles leões famintos pegavam, trucidavam aqueles cristãos em frações de segundos, trucidava, matava aquilo lá. Mas enquanto eles estavam matando aqueles cristãos lá, e aqueles cristãos estavam cantando, o Espírito de Jesus Cristo estava na arquibancada, convertendo. O Espírito de Jesus Cristo estava lá na arquibancada, convertendo as pessoas que estavam indo lá para se divertir, para ver aquela matança. E eles iam para lá, e o Espírito que estava naqueles cristãos ia até na arquibancada e começava a converter. Aquelas pessoas pensavam: mas o que é que esse povo tem que não tem medo da morte? Sabem que vão morrer e enfrentam a morte cantando. É o Espírito de Jesus Cristo. Matava-se 100, se convertia 200 na arena. Não tinha como acabar aquilo. E Jesus havia ensinado aos discípulos aquilo. Disse: olha, vocês não temam os homens, porque os homens, o que eles podem fazer no máximo é tirar a vida de vocês, mas eles não podem lançar a alma de vocês no inferno. Temei a Deus, que tanto pode matá-los como lançar vossas almas no inferno. Então o Espírito levava aqueles cristãos para lá, eles morriam e o Espírito saía e entrava no outro. E quando aquelas pessoas saíam daquela matança, eles iam procurar os cristãos. E diziam: rapaz, eu quero isso aí.
Eu quero esse Espírito Santo. Eu quero ser cheio desse Espírito Santo. Você não quer? Nós queremos ser cheios desse Espírito Santo. Que Deus nos conceda uma porção dobrada desse Espírito. Que Deus te abençoe. Deus te ajude. Soberano Deus, te agradecemos por esta noite, por este momento que o Senhor nos concedeu. Pedimos a tua bênção em favor da tua igreja, que não está aqui, mas sabe que nós estamos reunidos aqui. Abençoe teu povo, teus filhos e filhas, Senhor, aonde estiverem, em Belém, em Marituba, aqui em Benevides, em Santa Isabel, em Castanhal, em Santa Maria, onde tiver teus filhos, que o Senhor abençoe a todos. Nós te pedimos a tua bênção e que Deus nos abençoe também. Em nome do Senhor Jesus, esta é a nossa oração. Deus te abençoe. Tenha uma boa noite e domingo pela manhã nos encontraremos, né? Se Deus quiser. Se Deus quiser.